Bom dia, cumprimentar também aqui os colegas de bancada, no caso aqui a bancada dessa rádio que cumpre um papel muito importante quando propõe e realiza um debate como esse. Eu quero lembrar que, passado exatamente, se a gente imaginar a coincidência, foi dia 10 de julho a primeira audiência. Uma segunda audiência se fez exatamente 91 dias depois. São 3 meses. E eu quero lembrar que fomos todos nós da cidade, que ao longo dos 20 anos, eu tenho certeza que o Banco do Nordeste, através dos centros de cultura, já disse a que veio. São, com certeza, toda uma geração. 20 anos, é uma geração de cidadãos, homens e mulheres, que tiveram a oportunidade, através de uma programação, de se materializar na vida dessas pessoas, com um despertar muito necessário para a cultura, com a formação de um senso crítico, de ser, inclusive, na cadeia produtiva da cultura, porque tem oportunidades de trabalho, né, para os profissionais desse segmento, e, mais importante, eu acho que formou uma plateia, um público que, inclusive, se apavorou aí há 4 meses, porque foi exatamente em meados de junho que o jornal nos trouxe a informação que o Banco do Nordeste estava cortando aí o jornal, acho que a época foi o Diário, estampou o Povo, né? E, obviamente, que eu, particularmente, não restou, senão como um bom observador, estando no Parlamento, assim como outros colegas também, na Câmara de Vereadores e também na Assembleia, que percebemos, e foi quando a gente soube da realização de evento, não foi evento cultural, não, eu acho que foi uma manifestação cultural e política dos artistas que imediatamente reagiram. Eu acho que foi na agência da Aldeota. Agência Santos Dumont, isso. Na Aldeota, e por isso que a gente correu, porque estávamos acabando a agenda legislativa, a Assembleia, a Câmara aprovou o nosso requerimento no último dia. E o Elmano correu, e com a Comissão de Cultura da Assembleia, que bom, né? Porque nós fizemos a audiência no dia 10 de julho, não sei se vocês lembram que começou mais tarde, porque os trabalhos na Assembleia teve que concluir. Ora, esse recado aqui, para poder ficar muito claro, que bom que o Parlamento pôde, ouvindo esse reclame da plateia, e ninguém mais legítimo do que nós, que somos representantes deste povo, para ouvir o bom recorte que os artistas estavam cobrando. Como é que é? Houve corte, aí o banco, inclusive, na audiência tranquilizou que não tem fechamento. Bom, mas naquele momento eu tenho certeza que caminhou melhor por conta deste movimento. Lamentavelmente o país passa por uma crise econômica, tem que se dizer isso, e é impressionante como aquele setor que já tem uma dívida social muito grande, o Estado brasileiro tem uma dívida com a cultura. E impressionante as pessoas acharem que podem, no caso o governo federal, nos seus equipamentos, nas suas instituições, cortar justamente na cultura. Acho que, termino minha fala dizendo que é por isso que, passado 4 meses, porque foi no meio de junho, nós estamos no meio de outubro, passado 90 dias da primeira audiência, a segunda audiência agora quer perguntar o seguinte: 2019, que bom, o banco recuou. Eu não tenho dúvida, de maneira muito clara, a gente aqui não está medindo força com a instituição, porque a instituição, inclusive, é do povo brasileiro, e a gente viu, a gente defende a instituição. Defende a instituição. O Banco do Nordeste, a existência do banco. Sabe que o banco é muito importante, principalmente em se tratando da região Nordeste, para fazer essa interação do Nordeste, esse território do nosso Brasil, que foi, sim, ao longo dos anos de república, preterida. Eu não tenho dúvida que o BNB, inclusive, faz um resgate muito importante quando, em 98, fez o Centro de Cultura em Fortaleza, quando, mais à frente, em 2006, fez no Cariri, na Paraíba, e por que não fazer nos outros 7 estados que faltam? Porque hoje nós temos isso. Bom, esse é o futuro, e é um futuro que a gente espera que aconteça, mas no presente
a gente quer saber, e foi isso que a audiência encaminhou, e eu quero aqui ratificar que já hoje pela manhã, pegando justamente os desdobramentos dessa audiência, nós queremos com certeza ter por parte do banco algumas respostas sobre qual o orçamento para 2020, os orçamentos dos editais. A gente já ficou muito feliz, Gildomar, com a fala na audiência da instituição, através de você, do que pôde ser falado, né? Que o banco, inclusive, trabalha com a expectativa maior para 2020 do que para 2019. E a gente que é da instituição, nós que somos na relação institucional, sabemos que isso é um bom começo. Mas uma coisa é o que está previsto. E aí nós queremos que essa execução esteja assegurada para que o Banco do Nordeste continue através dos seus centros de cultura. Por isso é fundamental ficar o CCBNB com orçamento, para que essa cadeia produtiva da cultura se expanda, se consolide e a gente aponte para essa integração da região Nordeste através da cultura. Parabéns ao programa por tratar dos centros culturais que são tão importantes. Peço que valorizemos a cultura. Manda também um abraço para o vereador Ronivaldo Maia. Muito obrigado, Socorro de Carvalho, pela participação. Gostaria de comentar a participação da ouvinte? A Socorro, com certeza, deve ser, assim como Pedro estava revelando, que ele é novo, né? Assim, já passou algum tempo, né? Mas ele tinha 17 anos quando começou a frequentar, tá? Fazia aula lá. Vixe! Mas olha, assim como você, eu tenho certeza que a Socorro, cada um no seu canto, a Socorro é uma companheira militante do movimento social, sabe do quanto é importante para nós a cultura, e deve ser também plateia, viu? Deve com certeza também ser uma dessas que o Banco do Nordeste, esse equipamento, formou sim uma geração, né? Ao ver realmente a produzir os espetáculos que produziu. É por isso que, Socorro, a gente acha que essa luta da cultura é uma luta de todos. É uma luta dos artistas, é uma luta que o parlamento, e eu fico feliz e quero aqui dizer que nós já temos reunião amanhã entre as comissões de cultura da Câmara e da Assembleia para darmos sequência a alguns encaminhamentos que essa audiência de sexta apontou, né? E estava aqui lembrando, Socorro, para concluir, interagindo com você, pena você não ter sabido, eu penso, porque do jeito que lhe conheço, você teria ido. Não basta fazer audiência pública. Com os artistas, no bom sentido, merece um palco. E eu queria aqui revelar, e muito grato fico, de o máximo que a gente faz no parlamento é tentar dar voz a essa luta. O mais difícil, eu penso que quem está no dia a dia da cultura faz. E eu fiquei muito honrado de estar podendo me associar a essa luta e encantado, por exemplo, com o coroamento das duas audiências, está vendo? Aqui, meus agradecimentos ao fórum que pensou que para além da audiência a gente precisa ir para se misturar, né? Dar vazão. Então, sexta-feira, na hora que aquela audiência, a primeira foi lá no ambiente da Assembleia. Acho que teve uma razão. Mas esse agora, eu penso que no fórum alguém disse, por que não faz na praça? Não há lugar melhor para discutir algumas questões como esta, no meio do povo, e para poder fazer inveja a você, Socorro, você perdeu um show com a participação de muitos artistas, né? Do Calé Alencar, da Alê, do Maracatu. Foi realmente uma lindeza, viu? O coroamento dessa audiência pública. E fazendo, né, aqui justiça, a gente precisa sempre destacar o papel da Silvia Torres, que é assessora do mandato do vereador Ronivaldo. E é do fórum. Que é integrante do FICA CCBNB, mas que assim, se desdobra em mil, é uma produtora executiva nata, viu? Já pode ser contratada pelo Centro Cultural para os projetos. Pense numa super produtora, viu? Pedro, só dialogando também com a mensagem da Socorro, a Isabel Gurgel, ela mantém projetos de literatura
cultura e de sociabilidade com a biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste. Ela também é uma das participantes ativas do movimento Fica CCBNB, e ela manda aqui mensagem convidando os ouvintes, as ouvintes a mandarem o seu depoimento de apoio nas redes sociais, a postarem pequenos vídeos, pequenos textos, falando da sua relação com o Centro Cultural. Mas postar onde, Dalton? No perfil? Fica CCBNB, tanto no Facebook, no Instagram, né, tem lá o Fica CCBNB e a hashtag, né, hashtag Fica CCBNB também. Então, quem puder dar o seu depoimento de como é a sua relação com o Centro Cultural, de como o Centro Cultural é importante para você, né, e por que você defende, considera importante. A Isabel lembra aqui, ela destaca ainda que o Centro recebe muitas escolas, né, muitas universidades e estudantes de escolas também nesse dia a dia. Ela fala de um alto público na biblioteca, cita, por exemplo, os dias de sábado à tarde, em que tem muitos pais que levam os filhos, e esse é o espaço de contato deles, de diálogo ali na biblioteca, a importância desse espaço. E olha como é importante esse debate, pelo menos eu, como vereador, a gente anda em muitos locais, né? E um dia desse eu passei numa comunidade, alguém falou dessa luta e dizendo que apoiava e dizendo mais. Olha, inclusive a biblioteca do BNB, como quem, assim, não tem muitas oportunidades de bibliotecas que se abram e tal. E a pessoa dizia assim, viu, essa é para você, Gildomar. Inclusive, vereador, defenda que a biblioteca fique aberta os 3 turnos. Óbvio que deve ter por parte deste cidadão que me abordou e me cobrou, e eu penso que é porque tem demanda. O BNB pode ofertar com a biblioteca, que me parece que tem um acervo muito legal e que, portanto, tem demanda para amanhã, tarde e noite. Vamos abrir a biblioteca, então, nos 3 turnos. Esse é um reclamo de um eleitor, um cidadão, né, um cidadão fortalecido. Perfeito. Não, é isso. Muito bem-vindo. Agradecer, né? Agradecer essa participação do Clístenes, que estava na audiência, e do Guilherme, né, que encampou essa luta também. Sim. Desde o primeiro momento. Sem dúvida que o vereador Guilherme é dos mais comprometidos com o tema, não por acaso foi secretário de Cultura do Estado do Ceará, e a gente com certeza sabe da importância e do apoio. Ele subscreveu o requerimento e estava presente na audiência através da sua assessoria. Eu queria só fazer um comentário com relação à questão da organização da categoria com relação aos financiamentos. É preciso, até nisso, talvez o papel do Centro Cultural tenha sido muito importante ao longo destes 20 anos de existência, desde o primeiro, que é a questão de você profissionalizar a questão da cultura, né? Ou seja, isso vem culminando aí com a categoria de produtores, que foi meio que se profissionalizar, mesmo no aprendizado ao longo desse tempo todinho. De fato, Dalton, precisa realmente a gente avançar muito com relação à economia da cultura, né? Sob a perspectiva de economia de cultura mesmo, né? Porque você está vestido uma camisa de rock que remete à questão cultural, né? O Amalto também, então vai desde o vestuário, vai da culinária, vai da questão do instrumento musical, vai da questão das casas. Por exemplo, eu estava dizendo na audiência pública, por exemplo, que o Centro Cultural dialoga com quase todos os microempreendedores ali do mercado ali, porque a gente compra desde a corda... Movimento de economia. Exatamente, desde a corda, da cola, o prego, a indumentária, o chapéu, tudo ali é um diálogo que a gente faz com todo aquele quarteirão. Então, isso faz parte. Essa dificuldade é uma dificuldade do Brasil, porque nós não temos ainda os indicadores corretos para poder dizer na economia o que é que movimenta, como é que isso se... Então, exatamente, para você realmente aportar. E isso aí realmente é um desafio, já foi tentado diversas vezes lá no passado, a questão de você fazer, mas isso é realmente um aprendizado. Eu acho que a gente tem muito que avançar, eu coloco o Centro Cultural à disposição para poder fazer esse tipo de discussão, né? A gente pode até trazer pessoas de dentro do banco para falar mesmo da questão do negócio mesmo envolvendo a cultura, quem sabe aí a gente possa aproximar um pouco mais disso, né? Uma linha de crédito, né? A linha de crédito, ela existe, ela é factível e tudo. Ela é pouco utilizada justamente por falta dessa costura. Mas é por edital ou não? Falta. Não, nem precisa. É como o Crédito Amigo, né? Tá. É que às vezes assim as pessoas desconhecem e alguns que conhecem não estão preparados para pedir, não tem documentação ou formalização, né? Aquela questão dos CNPJs que o Sindicato dos Músicos também, né, vem defendendo, né, Amalson?
E tem outras questões, por exemplo, no meio da cultura, porque a cultura, ela trabalha com um bem intangível, ou seja, você assim, nada garante que você comprando a melhor guitarra vai transformar você no melhor guitarrista, né, vamos dizer assim. Então você é uma aposta que você faz, vamos dizer assim. Vou gravar meu disco, aí pode ser o melhor disco, mas pode ser que ele não tenha a vendagem ou a distribuição. Então isso, ou uma peça de teatro que você monte, que você, vou montar a peça de teatro, como é que eu vou saber se essa peça vai fazer ou não vai fazer sucesso? É um pouco por aí, mas é porque você trabalha em cima de perspectivas. E às vezes essas perspectivas, o artista sabe fazer muito bem a sua arte, mas às vezes ele não consegue colocar isso numa planilha de negócio, né? Então talvez essa seja uma das maiores dificuldades. Mas existe essas linhas, e eu acho que a gente pode se aproximar um pouco mais com relação a isso. E tem se ampliado, viu? Eu acho que os artistas têm caminhado, têm assim, procurado melhorar nisso, têm procurado se profissionalizar mais. Temos aí o Fórum dos Produtores Culturais, que integra o movimento Fica CCBNB, que presta um trabalho valiosíssimo nisso, quer dizer, já é um organismo, uma entidade para a gente ter esse diálogo, né? Os produtores se ressentem disso, eles dominam esse diálogo, digamos, eles sabem falar essa língua, não é? Então, assim, eles podem ajudar nessa mediação e também viabilizar os próprios projetos. Tem muito projeto aí represado precisando de apoio, né? Há uma dificuldade hoje em captar pela lei estadual. Então, assim, esse apoio do banco nisso, sem dúvida, seria muito valioso. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas no programa de hoje nós tivemos muita participação dos ouvintes, temos mais 2 aqui, e eu acho que isso mostra a solidariedade e como esse movimento em defesa do CCBNB, ele tem força, né? A Kátia de Souza, do Montese, ela comenta o seguinte: o Rádio Debate é minha companhia na hora de preparar o almoço. Que ótimo, Kátia, fico feliz. Ela parabeniza o programa pela escolha do tema e reconhece o engajamento dos convidados no setor cultural. Reforça a relevância do CCBNB para a cidade de Fortaleza. Muito obrigado, Kátia, pela sua participação. Bom almoço. Almoço é cultura também. E temos também a participação da Valda, do Vila União. Ela começou a frequentar o CCBNB há 20 anos, mais ou menos que nem eu, viu, Valda? Eu comecei a frequentar há 17 anos. Ela falou sobre o passeio de trem e o programa Percursos Urbanos. Ela gostaria de saber se esse programa ainda existe e, caso negativo, se ainda pode voltar a acontecer. É a participação da Valda. Obrigado, Valda. Gostaria de responder. Respondendo a Valda, bom almoço para você também, Valda. Os programas continuam, né? Eles têm uma periodicidade, inclusive parece que dia 30 vai ter o Percurso Urbano já. E aí é só entrar em contato lá com a nossa recepção, né? 3209 3500, isso mesmo. Aí, e continuam, né? Inclusive, tanto a programação infantil como o de adultos também. Bom, eu quero então me despedir dos nossos convidados no programa de hoje, que conversou sobre o movimento Fica CCBNB. Pedro, dá tempo bem rapidinho, só vender o peixe aqui? Muito rapidíssimo, na programação das mulheres que o Gildomar falou, nesse sábado às 7 da noite, quinteto feminino tocando jazz, muito legal, vão lá conferir. E na programação da Consciência Negra, em novembro, o Nélio Costa, super baixista, dia 23. Próximas atrações do Jazz em Cena no CCBNB. Opa. Que maravilha. Bom, quero agradecer então a presença de Maldson Ximenes. Muito obrigado, Maldson, pela sua presença. Obrigado, né? Aproveitar que eu estou ao vivo aqui a dizer Fica BNB e volta Rock Cordel, viu, Importante. Agradecer a presença do vereador Ronivaldo Maia. Muito obrigado, vereador. Um prazer participar do programa, para os ouvintes, e o mandato está na Câmara à disposição da cultura. Quero agradecer também a presença do Gildomar Marinho. Muito obrigado, Gildomar. Eu agradeço, viu, o convite, e muito bom os palestrantes aqui. Eu quero agradecer também a presença do Dalton Moura. Muito obrigado, Dalton. Obrigado a todos. Fica CCBNB. Eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e pela participação e destacar que o programa de hoje contou com a produção de Raquel Dantas, assistência de produção de Pedro Silva e operação de áudio de João Pedro. Amanhã vamos receber convidados especiais para falar sobre os 38 anos da Rádio Universitária. Não perca, hein? Até lá!